E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá o sábado de vocês? É, Sim, assistimos o especial de fim de ano do Porta dos Fundos na Netflix só para entender a treta que tá acontecendo. E vamos falar sobre isso. Um ano atrás eu jamais faria esse vídeo. Um ano atrás eu jamais faria esse vídeo. Mas como eu filtrei aqui um público muito seleto, eu tenho pouquíssimas pessoas assistindo os vídeos, mas essas pessoas, assim, elas estão no meu coração e elas partilham de uma sede de reflexão e de compreensão da qual eu me orgulho muito. Se você me perguntar se eu prefiro, assim, sei lá, 20 mil visualizações de BDO, ou, assim, 50 pessoas que assistam e que reflitam e que mudem a forma de pensar, e que não passem a pensar igual a mim, mas que passem a pensar da forma delas, eu acho que esse canal já foi muito além daquilo que eu um dia sonhei para ele. Eu recebo feedbacks, assim, poucos de vocês, que me deixam extremamente comovido e cada vez mais motivado a continuar propondo essas reflexões que eu proponho. Uh, eu fiz uma pauta super sofisticada de coisas que eu não posso esquecer de falar para vocês. A gente vai falar de Deus, de imagem de Deus, a gente vai falar de dogmas de natureza e de respeito à crença e liberdade de expressão. E talvez você não goste das minhas conclusões pelo fato de eu não ser cristão e de você ser. E ainda assim a gente pode discutir dentro dos dogmas do cristianismo aquilo que faz sentido e que não faz sentido. Mas veja, o que acontece é que, assim, Deus nos priva da imagem dele. Ele pode até mandar recados, mas ele nos priva da imagem dele porque ele não a evidencia, ele não a mostra. Portanto, a gente deve concluir, ou a gente pode concluir, que ele não quer que a gente saiba como que é mesmo. Então, se você chega para mim e fala assim, não, Deus quer que você saiba como que ele é porque ele escreveu no livro, não, no livro não descreve como que ele parece. Ele diz assim que criou o homem a imagem dele, mas não diz o que essa imagem quer dizer, porque a imagem o que é física são duas orelhas, boca, nariz, ou imagem no sentido de sentimentos, de sensações, então, ou imagem de reflexão, de pensamento. Essa imagem é muito questionável, e porque Deus não se manifesta, a gente pode presumir que ele realmente não quer que a gente saiba como que é. Assim, a palavra dele permeia e vai sendo passada de boca a boca. Você vai numa igreja, você abre a sua, continua espalhando a palavra, isso é tudo muito importante, mas Deus sabe também que em comunidades muito remotas existiram pessoas que não tiveram contato com o telefone sem fio, e essas pessoas estabeleceram imagens para o próprio Deus, já que elas não tinham isso em lugar nenhum. Então, em comunidades assim onde os livros sagrados não alcançaram e Deus não pôde ser descrito e definido, as pessoas elas nem por isso deixaram de buscar Deus. E elas buscaram Deus à sua própria imagem e conseguiram ver Deus em sua busca, à sua própria maneira. Então, em diferentes comunidades, você vai ter diferentes imagens divinas. Inevitavelmente, essa imagem divina ela vai ser uma imagem boa, porque não faz sentido você criar Deus. Você vai ter que ter Deus e vai ter que ter o diabo, ou você vai ter que ter uma entidade boa e outra nem tanto, né? Você pode ter um Deus que não é tão perverso e tão ruim, completamente ruim assim como Loki, mas que representa uma negatividade que vive gerando conflito, enquanto um lado que é o equilíbrio, você tem um outro lado sempre querendo causar, desbalancear, para justificar meio que o caos em que a gente vive. As mesmas comunidades que criaram Deus, elas também tiveram que criar outras entidades para justificar o porquê da sociedade e do mundo não viver em completa harmonia. Então, elas também criam o seu diabo, demônio, Gemma, né, Oni, a sua forma de concepção de mundo baseado nas experiências que eles têm em determinada região. E dá-se muito respeito à sabedoria antiga, porque você respeita muito que pessoas que viveram no mundo antes de você e que passaram a vida inteira nessa terra, eles tenham, durante o tempo de vida deles, chegado a conclusões muito sábias a respeito daquilo que a realidade é. O que a gente tem, então? Todo mundo acreditando em Deus, só que com imagens diferentes daquilo que isso seja. E determinados grupos, quando eles entram em comunhão, eles conseguem ver Deus de uma forma que Deus passa a ser aquilo mesmo. Porque tá todo mundo buscando a divindade e encontra naquela imagem prévia que foi criada a existência de Deus como ele é. E parece que quando chega uma pessoa da comunidade vizinha, quando chega um viking na Inglaterra falando do Deus dele, as pessoas falam, não, você tá errado, você tá louco, Deus não é assim não. Por quê? Porque assim, a gente está trabalhando de diferentes imagens, uma
A gente está dando diferentes imagens a uma divindade que inicialmente ela foi criada com o mesmo objetivo, desempenha a mesma função. E aí você tem um conflito, porque quando alguém chega dizendo que o seu Deus não é daquele jeito que você acredita, parece que ele está atacando a existência do seu Deus. E aí você fala, não, então você é defensor do diabo, tá tudo errado aqui. Tá tudo errado aqui. Então percebe que quando você junta duas comunidades que genuinamente buscavam Deus e que desenharam a imagem de acordo com os conceitos que eles tinham e por comunhão começaram a enxergá-lo, quando você junta essas duas comunidades, elas entram em guerra. Se tiver comida para todo mundo, não entra, mas se tiver comida para todo mundo, não entra. Se não tiver, eles vão entrar em guerra. Por quê? Porque Deus não é o mesmo. Você fala, não, tá errado. Se você está dizendo que Deus é desse jeito, é porque se Deus é falso, então tem que se terminar. Porque o Deus de verdade, ele é desse jeito aqui. E você dá a diferentes comunidades, inevitavelmente, a liberdade de crença para que todo mundo acredite no Deus da sua forma. Então, diferentes comunidades no mundo começaram a acreditar que Deus tinha diferentes qualidades. Então, dessa forma, cada Deus ele tem um conjunto de características que lhes são comuns, assim, né? Legal. E em determinado momento, a gente deu uma liberdade de crença para um grupo de pessoas que disse que, por exemplo, que deu características completamente amorosas para Deus, só que esse grupo ele chegou à conclusão de que a mulher era inferior ao homem. Você pode negar, mas assim, está escrito que a mulher é inferior ao homem e que deve ser submissa, que veio de uma costela, que o levou a pecado. E você pode falar, não, mas não é assim. Tudo bem, mas existe uma religião que não é a sua, de um livro que diz que a mulher é inferior ao homem, que deve se submeter a ele, que deve ser sua posse, que deve lhe ser submissa pela posição de inferioridade e de menor valor que foi feita através, assim, por um pedaço dele e para ele. E nós demos liberdade de crença para essas pessoas. Nós demos liberdade de crença também para pessoas que passaram a achar que a homossexualidade, eu tenho que tomar cuidado para não falar homossexualismo sem querer, e eu já entendi que isso é errado, que a homossexualidade seria uma abominação, que seria fruto de falta de vergonha na cara. Hoje nós sabemos que não, na sociedade de hoje nós sabemos que não, e que não é nem... Eu acho super interessante dizer assim que é errado dizer que os gays não escolhem ser desse jeito, porque aí dá a impressão que eles estão errando sem a possibilidade de fazer certo. E que não, são simplesmente naturezas humanas diferentes. Mas em determinado momento da história nós demos liberdade de crença a um grupo que falou, não, isso daqui é falta de vergonha na cara, é uma abominação e tem que ser exterminado. Nós demos liberdade de crença para um grupo que decidiu pensar isso. E nós demos liberdade de crença também para um grupo que precisava de alguma coisa que lhes desse dissonância cognitiva para que eles não se sentissem maus ao escravizarem negros. Porque assim, a gente sempre precisa tirar óleo do Oriente Médio. Não dá para não tirar óleo do Oriente Médio e continuar andando de carro. Então a gente vai lá e tira. Quando a gente chega no meio de um povo e tem que tirar o óleo que é deles... eles não deixam, então a gente tem que ir lá e matar. Eu não estou falando das inúmeras tribos e etnias e povos que existem lá. Eu estou falando de uma maneira generalizada, da forma mais simplista possível. Não dá para você extrair todo o óleo que tem lá e deixar todo mundo feliz, porque o pessoal tá puto porque você está tirando o óleo deles e eles não estão tendo uma contraparte. Então o que você precisa? Você precisa matar esse povo, mas você não é uma pessoa ruim. Você que anda de carro, você não é uma pessoa ruim. Não é uma pessoa ruim. E você adora um Deus, e você adora um Deus de amor. Um Deus de amor. Então, se é para você tirar um óleo de um povo que vai se rebelar e vai tentar impedir que você faça isso, e se para trazer o óleo aqui você tem que matá-los, você precisa de alguma coisa que te permita uma dissonância cognitiva para você ficar tranquilo com a sua consciência. Você precisa de alguma coisa que você possa fazer para você ficar tranquilo com a sua consciência. Então o que você fala? Esse povo aqui, eles são adoradores de um Deus falso. E não só isso, eles são terroristas. E não só isso, eles matam criancinhas. E não só isso. E aí você fica criando um monte de iniquidades que esse povo faz, que justifique que você possa jogar uma bomba ali e destruir as estruturas que eles têm, e que você possa quebrar as defesas deles para que eles sejam incapazes de defender o óleo que está sendo extraído deles. Nosso mundo, ele funciona desse jeito. Mas a pessoa que está andando de carro, ela não é culpada porque ela não entende como o mundo funciona. E ela adora um Deus de amor. Ela adora um Deus de amor, mas 100 anos atrás ela tinha escravos. E aí, para fazer uma dissonância cognitiva para ela ficar
confortável, porque como que pode você adorar um Deus de amor e ainda assim você ter escravos que você não respeita como seres humanos? Você precisa encaixar isso na sua fé. E aí vem um pastor de uma não estou falando da sua, vem um pastor, um padre, um líder religioso de uma determinada religião e fala, sabe o que acontece? Quando Deus destruiu o mal no mundo, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e Cã era negro. Cã viu a vergonha de seu pai e foi amaldiçoado por ele, e amaldiçoado por ele foi para a África. E sua descendência, portanto, é a linhagem de Cã que foi amaldiçoado por seu pai. Portanto, a gente não está fazendo nada de errado aqui. A gente está fazendo com que a linhagem de Cã pague pelo pecado dele, que foi ter sentido vergonha de ver seu pai nu e tê-lo coberto com uma manta. Essa palavra ela foi muito difundida para quê? Para que as pessoas fizessem uma dissonância cognitiva, né? Uma racionalização das coisas, para dizer, eu tenho escravo, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa de Deus. Então, mesmo que bombas caiam na Síria, e mesmo que negros sejam escravizados, e mesmo que mulheres sejam desvalorizadas e maltratadas, não por você e não por nós, mas assim, em alguns lugares do mundo que estejam numa posição de desfavorecimento, é uma vontade divina. Então eu não sou mal, porque mal você não é mesmo, e você adora um Deus de amor, e que bom que você adora um Deus de amor. Quando você tem determinados povos e eles entram em guerra, o lado vencedor ele impõe a sua fé sobre o outro. Quando você tem 2 pessoas de religiões diferentes e eles discutem religião, depois de muito tempo, um lado impõe a sua fé sobre o outro. Então é natural que formas de verem a vida, dogmas específicos, eles acabem se sobressaindo sobre outros. Então, de todas as formas que Deus já foi pensada, de todas as imagens que já se deram a Deus, talvez a fé cristã tenha sido a maior. Talvez não em número hoje, porque a gente tem muita gente em determinados países. Mas a religião, pelo menos aqui no Ocidente, a religião cristã, ela prevaleceu. Então, é muito natural que você que nunca questionou todas as imagens possíveis de Deus, e que você que foi educado numa igreja, você alcance Deus através de uma determinada imagem. E por você acreditar tanto nessa imagem, você não aceita que outras pessoas possam ter uma imagem de Deus diferente da sua. E aí a gente foi lá e deu a liberdade de pessoas pensarem que sim, mulheres são inferiores, que negros são amaldiçoados e que gays são abominações que devem ser exterminadas. E a gente respeitou essa liberdade de crença delas. E por essa crença ter se propagado e dominado a maior parte da sociedade, isso se tornou conhecimento comum, aceito como natural. Quando, na verdade, hoje, com tantos conflitos, a gente está percebendo que não deveria ser. Que homens e mulheres deveriam ter os mesmos direitos, que negros são iguais aos brancos, diferenciando-se apenas a cor de pele, que eles merecem tanto respeito quanto, e que gays têm que viver a vida deles como os héteros têm que viver a vida deles, e todo mundo tem que ser feliz. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas todo mundo é obrigado, no mínimo, a se respeitar, porque senão a gente não consegue viver em sociedade. Agora, essa crença, ela foi tão enraizada nas pessoas, e ela foi tão... Eu não quero usar a palavra limitadora, mas ela foi tão definidora daquilo que elas acreditam e que elas acham certo, que hoje você dizer que Deus é negra e gay... Não, é porque a mulher gay, ela é sexualizada e ela é desejada e é bonitinho. O homem gay, ele é abominado ainda. Tomara que um dia mude, mas ele é abominado. Mas então quando você chega e diz que Deus é gay e é negro, é como se isso fosse uma ofensa e um desrespeito. E eu acho que é por isso que esse programa de fim de ano dos Portas dos Fundos, ele precisa existir. Porque as pessoas precisam brigar até elas perceberem por que Deus negro e homossexual é uma coisa ofensiva. Por que é que negro e homossexual se tornou uma coisa tão odiosa assim? Gente, eu tô falando de negro. Eu não devia. É só gay, né? Porque negro ele não é necessariamente. Eu falei besteira, perdão. Mas vocês percebem que não é, mas poderia ser também. E se fosse, seria pior ainda. Mas assim, como eu queria que fosse. Nossa, podia ser o Seu Jorge lá. Sabe, ou melhor, aquele outro que faz muitos papéis de humor. Meu Deus, eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo.
Aquele que fez aquele opa aí, ó. Ah, percebe que eu achei desrespeitoso, sim. Eu não achei engraçado. Mas eu acho que é uma coisa que precisa existir. Porque as pessoas elas precisam ser contestadas com isso. Por que, que um Deus gay pode ser tão incômodo? Porque gays são uma abominação. Então, quando você tem uma crença muito forte e vem alguém e te dá um dado que contesta aquela sua crença, você tende a ignorar esse conhecimento novo, para você não ter que sair da zona de conforto e admitir que aquilo está errado. E ser cristão fanático hoje em dia, cristão não, mas cristão fanático, ser cristão fanático e radical hoje em dia é uma coisa muito difícil, porque cada vez mais você recebe provas de que a natureza não é do jeito que eles acham que é. Que não é errado ser gay, que não é errado ser homossexual. E então, assim, se você tem o dogma e você tem a natureza, que você consegue identificar com inúmeros estudos e observação, e eles não são compatíveis, o que será que está errado? A natureza que você está observando ou o dogma? Perceba que quando a gente chega e fala assim, olha, esse dogma ele precisa ser revisto, a gente não está querendo atacar a existência de Deus. Perceba que quando você fala assim, olha, você achar que Deus não pode ser gay porque, primeiro, ele não teria nem que ter sexualidade, mas que seria abominável pensar em dizer que Deus é gay, porque gay para mim é um insulto, é um atentado à honra, aí é porque tem alguma coisa nesse seu dogma aí que incomoda. Por que é que Deus se incomodaria com a existência de um gay? Por que é que Deus odiaria uma criação dele por ter a natureza que foi criada por ele? Por que é que Deus odiaria o fato de uma pessoa ser quem ele fez que fosse? Já que nós estamos percebendo, através de inúmeros estudos e de compartilhamento de informações, que não é falta de vergonha que faz a pessoa ser gay, e não é falta de princípios e de moral e de honestidade que faz uma pessoa, e não é falta de inteligência e de valor que faz a pessoa ser negra. Então, assim, se você me perguntar se eu gostei, não, mas assim, precisava existir? Precisava existir. Que bom que existe. Ah, mas tá gerando muita treta na internet. Essa treta, ela não é inútil. Ela é um incômodo necessário para que lentamente as pessoas mudem de opinião. É aquela sementinha, porque assim, hoje a pessoa ela pode não mudar de ideia. Hoje, quando você diz que Jesus é gay, você causa um incômodo tão grande que a pessoa ela quer te destruir como se você odiasse o Deus dela. E amanhã talvez ela se pergunte por quê. Amanhã talvez ela se pergunte por quê. E aí talvez ao questionar esse incômodo, ao questionar por que ela se incomoda tanto, ela pode perceber que a observação da natureza que ela tem e o dogma que ela foi ensinada a entender como sendo único e verdadeiro tem uma incompatibilidade. E daqui 10, 15 anos a pessoa ela pode relatar a experiência de vida dela e você pode descobrir que ela é um ex-fanático religioso. E aí se ela é um ex-fanático religioso, talvez ela não admita, talvez ela não entenda, talvez ela não perceba, mas talvez ela veja que ela se tornou uma pessoa muito mais amorosa por ter perdido esse olhar fanático da fé, e ao se tornar uma pessoa mais amorosa, ela se aproximou muito mais de Deus do que ela está muito mais perto de Deus agora do que estava antes. Reflita sobre isso.